Sábado, 18 de julho. Pecado na igreja. Paulo julgava que os requisitos do Senhor devem ser obedecidos, seus juízos evitados. À semelhança de Paulo, devemos empreender todo o esforço para obter a coroa da vida, que atribui honra eterna a todo vitorioso. Não devemos nos contentar em viver vidas sem utilidade. O que é humildade? É aquele senso de pecado e indignidade que conduz ao arrependimento. Devemos, porém, estar certos da malignidade de uma doença antes de sentirmos nossa necessidade de cura. Aqueles que não se dão conta da malignidade do pecado não são capazes de reconhecer o valor da expiação e a necessidade de ser purificados de todo o pecado. O pecador se mede por si mesmo e por aqueles que, como ele, são pecadores. Não tem em vista a pureza e santidade de Cristo, mas quando a lei de Deus traz convicção a seu coração, ele diz com Paulo: houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Romanos 7, 9. Deus criou o ser humano para a sua glória. Ele não pode e não quer tolerar a presença do pecado em seu domínio. Se há na igreja aqueles que estão voluntariamente pecando contra Deus, todo meio possível deveria ser utilizado para levá-los ao arrependimento. Se isso não for feito, o nome de Deus será desonrado. Ele é puro demais para considerar favoravelmente a iniquidade. O pecado de Adão seria considerado pelas igrejas de hoje como um simples erro a ser imediatamente perdoado e esquecido. Mas o padrão de Deus é elevado e sua palavra imutável, e todas as práticas egoístas e cobiçosas são uma abominação aos seus olhos. Olhem para cima, meus irmãos. Acaso o Evangelho perdeu o poder de impressionar corações? É devido à influência regeneradora do Espírito de Cristo ter se apagado que os corações não são purificados, santificados e preparados para o Espírito Santo? Não. A espada do Espírito, a palavra do Deus vivo ainda está conosco, mas precisa ser manuseada com cuidado. Por seu poder vivo e estimulante, encontrará caminho até os corações. O Senhor apela por uma reforma em nossas fileiras. Quando a igreja estiver desperta, decididas mudanças ocorrerão. Homens e mulheres serão convertidos e tão cheios pelo Espírito de Deus que seguirão de país em país, de cidade em cidade, proclamando a mensagem da verdade. Com corações repletos de dedicado amor pelas pessoas, abrirão as Bíblias e apresentarão a palavra. O cuidado de Deus, 1º de outubro. Domingo, 19 de julho. Incoerência entre fé e prática. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aqui, Cristo não dá permissão para qualquer pessoa julgar os outros. No Sermão do Monte, ele proíbe fazê-lo. É uma prerrogativa de Deus. Porém, sobre a igreja como corpo organizado, ele coloca uma responsabilidade para com os membros individualmente. A igreja tem o dever, para com os que caem em pecado, de advertir, instruir e, se possível, restaurar. Corrige, repreende, exorta, diz o Senhor, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Lidem de maneira fiel com aquele que fez algo errado. Advirtam toda pessoa que está em perigo. Não deixem que ninguém se engane. Chamem o pecado pelo seu verdadeiro nome. Declarem o que Deus disse sobre a mentira, a transgressão do sábado, o roubo, a idolatria e todos os outros males. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5:21. Se a pessoa persistir no pecado, o juízo que foi declarado em harmonia com a palavra de Deus será pronunciado sobre ela no céu. Quando o indivíduo escolhe pecar, está renunciando a Cristo. A igreja deve mostrar que não aprova seus atos, senão ela própria estará desonrando ao Senhor. Deve dizer a respeito do pecado o mesmo que o Senhor declara. Deve tratar com ele segundo as instruções divinas, e sua atitude será confirmada no céu. Aquele que despreza a autoridade da igreja, despreza a autoridade do próprio Cristo.
que a Igreja aceite de coração agradecido o arrependimento do pecador, e que o arrependido seja conduzido das trevas da incredulidade para a luz da fé e da justiça, que sua mão trêmula seja colocada na amorável mão de Jesus. Tal remissão é confirmada no céu. O desejado de todas as nações, páginas 645, 646. A história de Acã ensina a solene lição de que pelo pecado de um homem o desagrado de Deus virá sobre um povo ou uma nação até que a transgressão seja apurada e punida. O pecado é corruptor por sua natureza. Um homem infeccionado por sua lepra mortal pode transmitir a corrupção a milhares. Muitos não ousam condenar a iniquidade com receio de sacrificar posição ou popularidade, e por alguns, reprovar o pecado é considerado falta de amor. O servo de Deus se acha sob a mais solene obrigação de apresentar a palavra de Deus sem medo nem parcialidade. Deve chamar o pecado por seu nome exato. O amor de Deus nunca induzirá a fazer parecer insignificante o pecado, nunca encobrirá nem desculpará uma ofensa não confessada. Adão aprendeu tarde demais que a lei de Deus, como o seu autor, é imutável. Tem que ver com todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos. Acompanha-nos e atinge todo motivo secreto de ação. Condescendendo com o pecado, os homens são levados a considerar levianamente a lei de Deus. Muitos escondem suas transgressões dos semelhantes e se iludem com o pensamento de que Deus não será rigoroso ao observar a iniquidade. Sua lei, porém, é a grande norma de justiça, e com ela deve ser julgado todo ato da vida naquele dia em que Deus trará a juízo toda a obra, com tudo quanto é secreto, seja bom, seja mau. A pureza do coração conduzirá à pureza da vida. Todas as desculpas para o pecado são vãs. Quem poderá pleitear pelo pecador quando Deus testificar contra ele? Filhos e filhas de Deus, 26 de julho. Segunda, 20 de julho. Lidando com escândalos. Deus nos convida a ir a Ele com nossas cargas de culpa e de íntimas tristezas. O pecado enche-nos de medo de Deus. Quando pecamos, procuramos esconder-nos dele. Mas seja qual for nosso pecado, Deus nos ordena irmos a Ele, por meio de Jesus Cristo. Unicamente levando a Deus nossos pecados é que podemos dele ser libertos. Caim, sob a censura de Deus, reconheceu sua culpa de ter matado Abel. Fugiu, porém, de Deus, como se pudesse assim escapar de seu pecado. Se ele tivesse fugido para junto de Deus com seu peso de culpa, teria sido perdoado. O filho pródigo, reconhecendo sua culpa e miséria, disse: "Vou me arrumar, voltar para o meu pai." Lucas 15, 18. Confessou seu pecado e foi restituído ao coração paterno. Se quisermos fazer oração aceitável, há uma obra por ser feita quanto a confessar nossos pecados uns aos outros. Se, em palavra ou ação, pequei contra meu próximo, devo fazer-lhe confissão. Se ele agiu mal para comigo, deve confessar. Tanto quanto possível, aquele que tiver feito mal a outro deve fazer restituição. Então, contrito, deve confessar o pecado a Deus, cuja lei transgrediu. Pecando contra nosso irmão, pecamos contra Deus, e dele devemos buscar perdão. Seja qual for nosso pecado, se simplesmente nos arrependermos e crermos no sangue expiatório de Cristo, seremos perdoados. Temos apenas um meio de nos aproximar de Deus. Nossas orações só podem chegar a Ele mediante um nome, o do Senhor Jesus, nosso advogado. Cristo nos é representado como descendo de seu trono e inclinando-se para a terra, a fim de enviar auxílio a toda pessoa necessitada que pede a Ele com fé. Para conhecê-lo, 11 de setembro. As instruções de Jesus sobre como lidar com os que se afastam repetem de maneira mais específica o ensino dado a Israel por intermédio de Moisés. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Levítico 19, 17, NVUI.
Isto é, se alguém negligencia o dever que lhe é dado por Cristo de procurar restabelecer os que estão em erro e pecado, torna-se participante do pecado. Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver evitado, como se nós mesmos fôssemos culpados da ação. No entanto, é aquele que cometeu o erro que precisamos apresentá-lo. Não devemos fazer disso assunto de comentários e críticas entre nós. Não temos a liberdade de contá-lo aos outros, nem mesmo depois de isso haver sido comunicado à igreja. O conhecimento das faltas dos cristãos só servirá de pedra de tropeço para o mundo incrédulo, e detendo-nos nessas coisas, só prejudicamos a nós mesmos, pois é pela contemplação que somos transformados. Ao procurarmos corrigir os erros de um irmão, o Espírito de Cristo nos levará a protegê-lo, na medida do possível, até mesmo da crítica dos próprios irmãos e muito mais da censura do mundo incrédulo. Nós mesmos somos falíveis e necessitamos da misericórdia e do perdão de Cristo. Portanto, da mesma forma pela qual desejamos que nos tratem, Ele pede que tratemos uns aos outros, o desejado de todas as nações, página 354. Terça, 21 de julho. Protegendo a identidade da Igreja. Vocês devem honrar a Deus em todos os aspectos, sendo participantes de sua natureza divina, para que tenham a certeza do perdão dos pecados, que demonstraria o amor de Deus. Em sua experiência não há, porém, o deleite e o júbilo que deveria haver. Cristo diz que se Ele estiver em nós, nossa alegria será completa. Sejamos, portanto, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não lancemos opróbrio sobre Cristo levando uma vida incoerente, mundana e imoral. Elevemo-nos acima da atmosfera poluída que impregna o mundo e respiremos o alento de Deus, alimentemo-nos do pão da vida. Deus nos ama, mas deixamos de acalentar esse amor. Estamos perdendo a espiritualidade. Deus quer que reconheçamos seu direito de propriedade sobre todo ser humano. Ele tem as suas reivindicações. Eles são meus, diz ele. Comprei-os por um preço. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês farão isso? Irão orar com fé? Honrarão a Cristo aceitando a palavra dele? Exaltai-o. 5 de abril. Estive pensando sobre quão pouco apreciamos a categórica declaração da palavra de Deus a nós quanto à nossa relação uns com os outros. Há no coração humano aquele egoísmo que centraliza nossos pensamentos em nós mesmos, e mesmo nos que parecem ter ligação com Deus, ficamos pesarosos por ver às vezes quantos de seus pensamentos estão centralizados em si mesmos, sem ver nem sentir as necessidades dos outros. Estamos ligados uns aos outros como na grande teia da humanidade, e em todas as nossas associações mútuas devemos procurar ter o Espírito de Cristo. Fechar os olhos aos necessitados e aos que perecem, deixar de advertir os pecadores, e pela indiferença e pelo egoísmo tentá-los a dizer: ninguém cuidou de minha alma, é desonrar a Deus e trazer opróbrio à causa de Deus. Nossa obra é edificar-nos uns aos outros na fé santíssima. Se não há essa perfeita harmonia entre nós, não devemos sentir que nós mesmos não somos absolutamente culpados nesse sentido. Se os pensamentos e sentimentos dos outros não convergem para o mesmo ponto que os nossos, não devemos achar que todos eles estão errados e que nós estamos certos. Precisamos manter constantemente o espírito na direção certa para atender à oração de Cristo em João 17, 21 a 23. Precisamos saber qual é o jugo que Cristo nos ordena levar e os fardos que temos de carregar neste tempo e procurar constantemente, com bondade e amor, mostrar ao nosso irmão que temos interesse nele e introduzir o amor em nossas ações dia a dia. Este é o ouro provado no fogo, fé e amor. Se vemos alguém em erro em algum ponto, não devemos passar adiante sem dizer nada, mas compete-nos procurar transportá-lo das trevas para a luz. Precisamos defender os interesses uns dos outros como fazemos com os nossos próprios.
Não valorizamos a alma como devemos. É necessário que estejamos unidos numa grande irmandade e encontrar-nos em tal condição que possamos suportar as faltas uns dos outros com toda longanimidade e mansidão e procurar levar as cargas uns dos outros. Efésios 5, 1 e 2. Este dia com Deus, 22 de setembro. Quarta, 22 de julho. Antídoto contra a imoralidade sexual. Não basta entrar nesta batalha, precisamos continuar nela até o fim. Não devemos ter experiência em ceder, temos que combater o bom combate da fé até o fim. Ao vencedor é prometida a vitória triunfal. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Tudo quanto foi perdido na queda de Adão é mais do que restaurado na redenção. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Olhemos atenta e criteriosamente para nós mesmos. Não estão sendo violados os compromissos que assumimos em nosso batismo? Estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo? Buscamos as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus? Foi cortado o cabo que nos prendia à rocha eterna? Estamos sendo levados pela correnteza que conduz à perdição? Não faremos esforço algum para abrir passagem e avançar rio acima? Não hesitemos mais, mas utilizemos vigorosamente os remos e voltemos à prática das primeiras obras, antes que naufraguemos fatalmente. Compete-nos conhecer nossas deficiências e pecados específicos que causam trevas e debilidade espiritual e apagaram nosso primeiro amor. É o mundanismo? É o egoísmo? É o amor à vaidade pessoal? É a luta pela primazia? É o pecado da sensualidade que está intensamente ativo? É o pecado dos nicolaítas transformando a graça de Deus em lascívia? É o uso incorreto e abusivo de grande luz, oportunidades e privilégios, fazendo afirmações jactanciosas de sabedoria e conhecimento religioso, ao passo que a vida e o caráter são incoerentes e imorais? Seja o que for que tenha sido acariciado e cultivado até tornar-se forte e dominante, façamos decididos esforços para vencer. Do contrário, estaremos perdidos. E recebereis poder. 18 de dezembro. Foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo. A iniquidade se alastra por toda parte. A imoralidade é o pecado principal deste século. Jamais o vício ergueu a cabeça disforme com tal ousadia como o faz agora. O povo parece estar entorpecido e os admiradores da virtude e da verdadeira consagração estão quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. A abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Quem dera que assim fosse, mas não é. Todo cristão terá que aprender a refrear os desejos e ser regido por princípios. Deus lhes deu uma habitação para que cuidem dela e a conservem nas melhores condições para seu serviço e sua glória. Refletindo a Cristo, 16 de maio. Quinta, 23 de julho. Casados e solteiros. Pensamentos poluídos abrigados se tornam hábito, e a alma fica suja e se corrompe. Uma vez praticado um ato errado, faz-se uma mancha que nada pode apagar senão o sangue de Cristo. E se o hábito não é abandonado com firme resolução, a alma é corrompida, e as correntes que saem dessa fonte poluída passam a corromper outros. Sua influência é uma desgraça. Deus certamente destruirá todos os que continuarem essa obra. Devemos elevar-nos, enobrecer-nos e santificar-nos. Em Jesus encontramos forças para vencer, mas quando falta ao caráter pureza, quando o pecado se torna parte do caráter, há um poder enfeitiçante, comparável à taça de licor venenoso. O poder do domínio próprio e da razão é superado por práticas que mexam o ser todo, e se essas práticas pecaminosas são continuadas, o cérebro se enfraquece, adoece e perde o equilíbrio. Conduta Sexual, página 169.
O que deve fazer todo cristão quando levado a difícil situação que prova a solidez dos princípios religiosos? Com firmeza digna de imitação, ele deve dizer francamente: sou um cristão consciente. Creio que o 7º dia da semana é o sábado bíblico. Nossa fé e nossos princípios nos levam a direções opostas. Não nos é possível ser felizes juntos, pois se prossigo em adquirir mais perfeito conhecimento da vontade de Deus, me tornarei mais e mais diferente do mundo e mais me assemelharei a Cristo. Se você continua não vendo beleza em Jesus, nenhuma atração pela verdade, amará o mundo que eu não posso amar, ao passo que eu terei prazer nas coisas de Deus que você não consegue apreciar. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Sem discernimento espiritual, você será incapaz de ver os direitos que Deus tem sobre mim, ou de avaliar minhas obrigações para com o Mestre a quem sirvo. Então você achará que o negligencio por causa de meus deveres religiosos. Você não se sentirá feliz, terá ciúmes da afeição que consagro a Deus, e eu me sentirei só em minha crença religiosa. Quando seus pontos de vista mudarem, quando seu coração atender às reivindicações de Deus e você aprender a amar ao meu Salvador, então poderemos reatar nosso relacionamento. O crente então fará por Cristo um sacrifício que sua consciência aprovará e que mostrará que ele estima muito a vida eterna para correr o risco de perdê-la. Sentirá que é melhor permanecer solteiro do que unir seus interesses por toda a vida com uma pessoa que prefere o mundo a Jesus e que o levaria para longe da cruz de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 438. Sexta, 24 de julho, estudo adicional. Aqueles a quem o Senhor tem honrado especialmente com o testemunhar as extraordinárias manifestações de seu poder, como aconteceu com o antigo Israel, e que ousam, mesmo assim, menosprezar suas expressas orientações, serão sujeitos à sua ira. Ele quer ensinar ao seu povo que a desobediência e o pecado são excessivamente ofensivos aos seus olhos e não devem ser considerados de forma branda. Ele nos mostra que, quando seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar imediatamente firmes medidas para tirar tal pecado do meio dele, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. No trato do Senhor com seu povo no passado, ele mostra a necessidade de purificar a igreja de erros. Um pecador pode difundir trevas que excluam a luz de Deus de toda a congregação. Quando as pessoas compreenderem que estão se adensando trevas sobre elas, sem que saibam a causa, devem buscar diligentemente a Deus em grande humildade e abatimento do próprio eu, até que os erros que ofendem seu espírito sejam descobertos e afastados. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 224. Quando a pessoa que errou se arrepende e se submete à disciplina de Cristo, cumpre dar-lhe outra oportunidade. E mesmo que se não arrependa e seja tirada da igreja, os servos de Deus têm o dever de tentar esforços com ela, buscando induzi-la ao arrependimento. Caso se renda à influência do Espírito de Deus, dando evidência do seu arrependimento, confessando e renunciando ao pecado, por mais grave que tenha sido, deve merecer o perdão e ser de novo recebida na igreja. Aos seus irmãos, compete encaminhá-la pelo caminho da justiça e tratá-la como desejariam ser tratados em seu lugar, olhando por si mesmos para que não sejam do mesmo modo tentados. Obreiros Evangélicos, página 382.